A paz de Cristo, amados irmãos. Gostaria de deixar mais uma pequena reflexão, meditação da palavra do Senhor, que se encontra em dois textos da Bíblia. Primeiro, em Gênesis 8:22, que diz assim: Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E Salmo 126, verso 6, diz assim: Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Amados irmãos, quando falamos sobre a questão do plantar e do semear, logo pensamos na questão da natureza. Já pensamos, já levamos nosso pensamento à agricultura. Mas, amados irmãos, a palavra semear também aparece na Bíblia, como lemos aqui, no sentido espiritual. Gostaria de usar como tema o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Fala sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura vai além do que pensamos e imaginamos. Esses textos que lemos falam sobre plantio e colheita, no sentido literal da palavra, não é verdade? Mas também envolve o sentido espiritual e social do ser humano. No livro de Gálatas 6, versos 7 a 9 diz: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, amados irmãos, não cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo, oportuno, colheremos, se não desanimarmos. Portanto, irmão, enquanto tivermos oportunidades, vamos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A lei da semeadura, amados irmãos, vale absolutamente para todas as áreas das nossas vidas, seja familiar, sentimental, emocional, profissional e a questão financeira também. Gostaria de destacar duas verdades espirituais contidas aqui nesse texto, irmãos. Primeira verdade: você só colhe aquilo que você planta. É lógica. Se você semear milho, não irá colher uvas, é verdade? Se você plantar soja, você não vai colher trigo. Ou seja, você colhe aquilo que você semeou. Se for na carne, será na carne. Se for no espírito, colherá no espírito. Em Lucas 6, 37 e 38 diz: Não julgueis e vocês não serão julgados. Não condeneis e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes serão dados. Com uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Palavra do Mestre. Então, amados irmãos, a questão da semeadura, ela ultrapassa a questão da semente, a semente em si, a semente literal. O seu comportamento, as suas atitudes são sementes no reino do Senhor. O Senhor está falando aqui, amados, de atitudes. Veja: não julgueis e não sereis julgados. O julgar e o condenar são sementes, são semeaduras que terão colheitas. Porém, o perdão também é uma semente. O doar-se também é uma semente. É um ato de semear. Quando você doa, você está semeando. Quando você ajuda, quando você estende a mão a alguém, é uma atitude
é um ato de semear. A disposição em dar, doar, qualquer coisa que tenha valor. Por exemplo, algo que tem valor, o seu tempo. Se você separar um tempo para Deus, ou se você separar um tempo para fazer alguma obra social, você está o quê? Semeando. Amém? Não espere que os outros semeiem na sua vida para que você comece a semear. Não espere. Dê o pontapé inicial. A semeadura você faz independente se alguém está semeando na tua vida. Semear o perdão, o amor, uma palavra de esperança que no seu tempo Deus te honrará. O semear, amados, tem um efeito de bumerangue, como aquele brinquedo, aquele objeto que você joga e ele volta. Tem efeito bumerangue. Tudo que você lançar, uma hora vai voltar. A semeadura é uma lei universal, natural e espiritual. Em Mateus 7,12, o Senhor diz: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhe façam também. Precisamos ser cuidadosos naquilo que estamos semeando. Amém? Em Provérbios 11, 24 e 25, diz assim, que quem ama a generosidade prosperará. Abre aspas. A quem de generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio a outros, alívio receberá. Então, amados irmãos, não vamos reter a semente, não vamos reter aquilo que Deus tem te dado. De repente Deus tem te dado bênçãos materiais. Vamos ser generosos, né? Porque quanto mais você é generoso, a Bíblia diz que você vê aumentar suas riquezas. E aqueles que retêm, outros retêm, como diz aqui, Provérbios 11, outros retêm aquilo que deveria dar, cai na pobreza. Amém? O princípio que você quebra, quebrará você. Segundo o pastor Luciano Subirá. Esta frase eu achei interessante. O princípio que você quebra, quebrará você. Ou seja, se você quebrar a lei da semeadura, Deus te deu, Deus te proporcionou, e você não quer semear. Você retém aquilo que Deus te deu. Alguém te perdoa e você não libera o perdão. Lembra o que aconteceu com aquele homem? O Senhor perdoou a sua dívida de 1000 talentos. E ele não teve a capacidade de perdoar a dívida do seu conservo de 100 denários. E o que é que o Senhor fez com ele? Mandou buscá-lo, jogou-o na prisão, no calabouço. Diz a Bíblia que foi perturbado pelos verdugos. Os verdugos ali se referem a demônios. Então, quando você não libera o perdão, alguém liberou o perdão para você e você não quer liberar o perdão para outro. Isso aí está quebrando um princípio. Né? Temos que nos ajustar às leis de Deus, divinas, e não o contrário. Tem pessoas que querem que os princípios de Deus se ajustem a elas. Nós temos que nos ajustar aos princípios de Deus. Não podemos quebrar princípios. Há leis e princípios que regem o universo e não tem como escapar. Ninguém escapa, irmãos. O cristão, o não cristão, o ateu, o à toa, né? Todos, enfim. Ninguém vai escapar da lei da semeadura. Em Oséias 8,7 diz: eles semeiam vento e colhem tempestade. Não haverá seara, pois o tolo não produzirá cereal. O pouco que der
os estrangeiros o devorarão. Então, amados, está semeando vento, é chamado de tolo. Vai colher o quê? Tempestade. Tem pessoas que estão em lutas terríveis, passando uma luta. Não tem amigos, não tem nenhum lugar ao cabe, arruma confusão onde vai, é problema aqui, problema ali, não tem bons relacionamentos, por quê? Porque gosta muito, fica semeando vento, confusão. Tem gente que é expert em arrumar confusão, né? Principalmente com o semear das palavras. Segunda verdade, a primeira verdade, né, nós vimos qual é? Que você só colhe aquilo que você planta. A segunda verdade é que você colhe a proporção que você planta. Em 2 Coríntios 9,6 diz: lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com abundância. Tá bem? Então isso aí fala sobre a questão da proporção. Toda palavra que você lança, seja de bênção ou maldição, vai cair em algum tipo de solo. Há 4 tipos de solo, irmãos. 4. Há o solo, aquele, como diz em Mateus 13, de 1 a 8. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte dela caiu à beira do caminho. Este é o primeiro solo. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso. É outro terreno. É outro tipo de solo. Solo pedregoso. Onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda, mas caiu debaixo do sol torrencial e a planta se queimou e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu no meio de espinhos. Terceiro solo, meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E a outra caiu, o quarto solo, caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por 1. Eu gostaria de perguntar que tipo de coração é o seu, desses 4 tipos de solo. O primeiro solo representa aquela pessoa que está muitas vezes dentro da igreja, irmãos, e a mente lá fora. O passarinho fica roubando a semente. A mente não está ali, só está de corpo presente, mas espiritualmente, mentalmente não está naquele lugar. O pedregoso o segundo solo, é aquela pessoa que não tem raiz e nem profundidade, e vive um evangelho superficial e de aparência. Está ali ouvindo a palavra, né? Não está nem pensando lá fora, ouvindo, só que o coração está pedregoso, não tem raiz. O terceiro solo é aquele que tem raiz, mas as seduções, riquezas e tentações sufocam a palavra. Entre espinhos. Tem até raiz, irmãos. Participa, faz tudo. Mas de repente some da igreja. Já viu aqueles irmãos que... os irmãos turistas, eles aparecem, irmãos de temporada, né? Aparece e some. São esses. Tem até raiz. Mas as seduções, as riquezas, sufocam a palavra. Aí ele desaparece. Depois volta de novo. E o quarto solo é a boa terra. É aquele coração que tem profundidade, tem raiz, tem profundidade, ama a obra, ama e é obediente e produz frutos. Bem? Mas, irmãos, aí está, 4 terrenos. Em que patamar você está? Em Eclesiastes 11,6 diz: lança a tua semente pela manhã e pela tarde, pois tu não sabes qual prosperará, se uma ou a outra. Então, irmãos, esse segundo princípio é interessante. Além de você tem que plantar, né? Você não vai colher aquilo que você não plantou.
E a segunda verdade é, se você planta muito, vai colher muito. Se você semeia bastante, vai colher com fartura. Tem a questão da frequência. Dentro dessa proporção tem a frequência. Não é verdade? Então vamos lançar a semente pela manhã, vamos lançar a semente à tarde, vamos lançar a semente à noite, porque não sabemos qual delas prosperará. Outra questão da semeadura muito importante é a questão, amados irmãos, de semearmos com regularidade. Amém? Tal como a parábola que nós vimos aí, e também aqui em Marcos 4, 26 a 29, que diz que o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou uma semente e ela brotou sem que ele soubesse como. Então, amados irmãos, essa parábola que vemos aqui no livro de Marcos 4, 26 a 29, fala sobre a questão de semearmos no reino de Deus, né? E ela vai brotar. E essa semente vai brotar de acordo com o projeto de Deus. Nós não temos controle sobre a colheita. Temos controle sobre o semear. Podemos semear a todo momento, mas a colheita não temos o controle de quando receberemos o efeito bumerangue, não é verdade? O mais importante não é entendermos o processo da semeadura ou o tempo da colheita, como eu estou dizendo, mas temos que viver este princípio. Semear é um princípio. Lembre-se, você colhe o que você planta. Você colhe a proporção e frequência que planta. Amém? Duas verdades. Uma semeadura, um plantio interessante, amados, que eu tenho lutado para vivê-lo. A semeadura é o semear, o perdão, semear o perdão. Quem perdoa está semeando o quê? Amor para as pessoas. Tem gente que guarda rancor a vida toda, não perdoa a vida toda, nunca liberou perdão de coração. Guarda ódio, rancor, não consegue semear. Tem que pedir para Deus restaurar esta porta do seu coração. Que tipo de semente você está lançando? É a pergunta que eu te faço. Em Efésios 4, 29, o Senhor afirma: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar a outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Segundo Paulo. Em outra tradução, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Bem, irmãos, fechando agora. Quem semeia distância colherá solidão. Quem semeia inconstância nunca colherá paz. Quem semeia exposição, que se expõe muito, colherá cachos de inveja. Quem semeia ingratidão colherá favos de não, entre aspas. Na vida, por causa da nossa natureza humana, irmãos, nós deixamos cair um monte de sementes que não deveríamos. E isso não podemos mudar mais. Já caiu, não é verdade? Mas o que vamos fazer a partir de agora é não cultivar mais essa semente, é não cultivar mais o ódio, nem a inveja e nem a contenda. Plantei, acabou. O que é que eu tenho que plantar agora? Cultivar o amor, o carinho, a amizade e a verdade. E isso lhe dará bons frutos. Se você semeou coisa ruim, né? Agora você vai combater, vai tentar minimizar através do amor. Não vai alimentar mais o ódio. Se você falava mal, não fala mais. Vai orar, falar é bem da pessoa. Né? Você vai agora semear o amor e a paz. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, com toda a sorte de bênção. Shalom Adonai. A semeadura, ela não é obrigatória, mas a colheita é. Então, vale a pena semear. Se você não semear nada, não vai colher nada. Tem gente que não tem amigos, porque não semeia amigos, não liga para ninguém, não manda um oi para ninguém, nem no zap, faz nada.
Né? Shalom Adonai, que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Peço ao Senhor, né, que você seja um semeador por excelência. Amém. Shalom Adonai.